Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, então eu já vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscreve aqui no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta que comentando vocês ajudam demais no engajamento e também, por favor, compartilhe aí o vídeo nos grupos de WhatsApp e também redes sociais, tá bom, gente? Então, eu vou adiantar aqui alguns assuntos que nós vamos abordar durante o vídeo, tá? É o seguinte, ó, melhor finalizador do Brasil não foi convocado. Técnico português vê problema no ataque da seleção. Então, vamos falar sobre isso também. Apagado no Pisa, Lohan volta ao Flamengo e vive indefinição sobre futuro. Poxa, novamente, né, cara, o Lohan sempre tendo oportunidades e vacilando, né, vacilando. Também quero falar sobre o Rossi, que tem clube interessado em contratar ele. Também, ó, o Flamengo está acompanhando a situação do lateral Vinha, tá? Para saber se realmente o River Plate não vai querer confirmar a compra, se vai devolver realmente, tá tudo incerto. Então eu vou falar tudo isso e muito mais no vídeo de agora, que começa com essa notícia aqui, ó. Fla Basquete anuncia novo técnico para a temporada 26-27, tá? O Fla Basquete tem um novo técnico. Uma nova era vai se iniciar na próxima temporada. O rubro-negro anunciou oficialmente seu novo comandante para o novo ciclo, após a demissão de Sérgio Hernandes e o tempo de Fernandinho como interino até o fim da última temporada. O nome da vez será Demetrios. O Jornal do Fla havia confirmado a informação do jornalista Enéas Lima sobre a contratação do treinador. E agora ela se confirma com o anúncio oficial nesta segunda-feira, dia 15, famosa ontem, né? Demetrios deixa o paulistano para assumir o orgulho da nação. José Neto, inclusive, pode pintar no Minas, enquanto Léo Costa assume o lugar de Demetrios no paulistano. Essas são as principais movimentações entre técnicos no NBB. Então, nosso Mengão aí, o orgulho da nação, com um técnico novo para a próxima temporada, depois da temporada horrível que foi a temporada passada, né? Vamos lá, gente, vamos seguir aqui, ó, porque o Flamengo está acompanhando a situação do Vina, tá? Porque vive incerteza lá no River Plate. Então, ó, é o seguinte, ó, o Flamengo segue atento ao mercado em busca de alternativas para a lateral esquerda e mantém contato frequente com Matias Vina, atualmente emprestado ao River Plate até o fim de 2026. Apesar de contar com Ayrton Lucas e Alexandro para a posição, o clube monitora o cenário do uruguaio, que enfrenta um momento de instabilidade na Argentina. Segundo informações da imprensa argentina, Vinha não faz parte dos planos do técnico Eduardo Cudê para a sequência da temporada. No entanto, o Flamengo ainda não recebeu qualquer comunicação oficial sobre uma possível devolução antecipada do jogador. O principal obstáculo para a rescisão antes do término do empréstimo é financeiro. O River Plate é responsável pelo pagamento integral dos salários do lateral até dezembro e precisa arcar com uma multa contratual caso optasse por encerrar o vínculo antes do prazo estabelecido. O acordo também prevê uma opção de compra que pode se tornar obrigatória mediante o cumprimento de metas estipuladas. Convocado pela seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2026, Vinha explicou em entrevista à FIFA que a ida ao futebol argentino teve como principal objetivo recuperar espaço e ritmo de jogo visando o Mundial. Foi um passo importante tomar a decisão de ir para o River, de ir buscar um pouco mais de continuidade, que o Flamengo eu não estava tendo por causa da minha lesão e da quantidade de laterais que éramos na posição. Eu tentei buscar isso, saí pensando no Mundial, de tentar chegar com um pouco mais de ritmo do que eu tinha no Flamengo. Então tentei buscar a continuidade para chegar da melhor maneira à seleção e poder ter meu lugar na Copa.
tá? Então é isso. E apesar da expectativa, a passagem pelo River Plate não teve impacto esperado. O uruguaio disputou apenas 14 partidas, sendo titular em 10, e recebeu críticas de parte da torcida e da imprensa argentina pelo desempenho apresentado. Enquanto acompanha a situação do jogador, o Flamengo mantém o planejamento para a posição. Alexandro tem renovação encaminhada até o fim de 2027, enquanto Ayrton Lucas segue nos planos da comissão técnica. Vinha, por sua vez, possui contrato com o clube carioca até 2028, o que mantém aberto um cenário para um eventual retorno ao elenco no futuro. Tá bom? Então, é aí a situação do Vinha, né, cara? Difícil. A lesão que ele teve foi bem grave, né? Foi bem complicada. Olha só, quero falar aqui também, ó, sobre o Lohan, cara. Apagado no Pisa, Lohan volta ao Flamengo e vive indefinição do futuro, tá? Então, é assim, ó. Oficialmente emprestado ao Pisa da Itália até o dia 30 de junho, Lohan está perto de voltar ao Flamengo. Com passagem apagada pelo clube italiano, o jovem também não deve ter espaço na equipe que formou e vive uma indefinição sobre o futuro. A tendência inicial é que o Fla busque um novo empréstimo para o jogador, que não se adaptou e perdeu espaço ainda sob o comando de Felipe Luiz. Na época, ele ficou no sub-20 até conseguir concretizar a saída. Essa definição ficará nas mãos de Leonardo Jardim e da diretoria, que vão analisar as opções. O contrato dele é válido até 2029, tá? Então, rapaz, vamos ver, né? Olha só, ainda não está certo se Lohan vai se apresentar na próxima sexta, né? Ao lado do restante do elenco, que tem data marcada sexta-feira que vem, dia 19, para se reapresentar. O Flamengo volta ao Ninho para iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada. A decisão será tomada nos próximos dias. No Pisa, o meia-atacante fez 10 jogos, apenas como titular, e marcou um gol na estreia. Depois disso, foi saindo do banco, teve poucos minutos em campo entre partidas da Série A e da Copa Itália, tá? Então, rapaziada, o que eu tinha que falar, é isso, assim. O Lohan é um cara que teve muita estrela, muita sorte de conseguir um clube como o Flamengo, ser criado na base ali, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi a final do Mundial de Juniores contra o Barcelona, e Lohan e eu esqueço, Matheus Gonçalves, cara, eles pareciam que estavam de brincadeira, eles andavam em campo, estavam andando em campo. Então, foi complicado. Eu estava lá no Maracanã trabalhando e deu para ver, deu para perceber a torcida impaciente com ele, principalmente o Lohan, tá? Então assim, cara, tem que tomar um jeito, ver o que ele quer da vida dele, porque o contrato vence já aí, né? 2029, né? O tempo passa, meu amigo, o tempo passa. O nome de Agustín Rossi voltou a ganhar força nos bastidores do mercado da bola nos últimos dias. Titular absoluto do Flamengo, o goleiro argentino passou a ser monitorado pelo River Plate, que avalia mudanças importantes em seu elenco para a próxima temporada e pode buscar um nome experiente para assumir a posição. Apesar da movimentação, o cenário está longe de preocupar a diretoria rubro-negra. Internamente, a avaliação é de que não existe qualquer negociação em estágio avançado, e nesse momento Rossi segue totalmente focado na sequência da temporada com a camisa do Flamengo, com um manto, por favor, com um manto. O interesse do River Plate está diretamente ligado ao futuro do atual goleiro da equipe argentina. Caso aconteça uma venda após a Copa do Mundo, o clube de Buenos Aires pretende ir ao mercado em busca de uma reposição de peso, e Rossi aparece entre os nomes mais bem avaliados, tá bom? Então, o Flamengo está tranquilo quanto a isso, vamos ver. É como eu sempre falo, né? Essas negociações só para depois da Copa a gente vai ter certeza. Rapaziada, chegando perto aqui do final do vídeo,
Peço novamente o like, se inscreve, comenta e compartilha. E lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo. Ô, língua! Tá bom? Então, vamos lá para a importante notícia agora. Olha só. Melhor finalizador do Brasil não foi convocado. Técnico português vê problema no ataque da seleção. Eu também vejo. A atuação da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo, especialmente na forma como sofreu diante da organização de Marrocos, abriu espaço para críticas sobre o funcionamento ofensivo da equipe. Para o treinador português Laurindo Filho, o principal problema do Brasil passa pela ausência de um centroavante de referência capaz de decidir jogos em poucas oportunidades. Na análise do técnico, a seleção ainda vive um processo de renovação mais lento em comparação a outras equipes, que chegam mais consolidadas ao Mundial. Ele cita o crescimento da seleção marroquina nos últimos anos como exemplo de evolução coletiva, destacando o entrosamento e a facilidade na troca de passes entre os jogadores africanos. A seleção marroquina está crescendo muito nos últimos anos, então cada vez mais próximos das finais, sinônimo de qualidade por parte da Federação Marroquina. Os jogadores já se conhecem muito bem, trocam bola com facilidade, a performance coletiva é muito boa. De outro lado, Laurindo avalia que o Brasil ainda depende mais das ações individuais. Para ele, falta à seleção uma referência ofensiva com perfil decisivo, algo que marcou gerações anteriores campeões do mundo. Em outras épocas, o Brasil tinha jogadores que decidiam jogos grandes, como em 2002, com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, ou em 94, com Romário e Bebeto. Eram seleções fortes coletivamente, mas com finalizadores que faziam a diferença, analisou. E o treinador também criticou a ausência de um camisa 9 de mais referência no grupo atual e citou o atacante Pedro, do Flamengo, como o principal finalizador do futebol brasileiro no momento. Segundo ele, a capacidade do jogador em converter chances em jogos curtos de torneio poderia ser decisiva. O melhor finalizador do Brasil não foi convocado, é o Pedro, do Flamengo. É um jogador com características muito próprias, difícil de encaixar em um primeiro momento, mas com uma facilidade brutal de finalização. Em uma competição curta, isso faz diferença. Em 2 oportunidades, ele faz uma, disse o treinador, né? Então, é isso aí, gente. O Ancelotti não levou, preferiu levar um cara que está lá no departamento médico, nem sabe se vai jogar pela seleção, que é o Neymar, e mesmo se jogar não vai fazer diferença. Podem anotar aí, podem anotar. E eu não sou daqueles que falam, não, mas olha, eu gosto do Neymar. Não, eu nunca gostei. O pior é isso, que eu nunca vi futebol assim. Futebol ele tem, a gente sabe, mas é sempre um caicai, sempre foi isso, sempre, desde o Santos, lá atrás, por onde passou, jogou muito no Barcelona, muita bola no Barcelona, ali sim. E para mim, estendendo um pouquinho mais aqui, o erro dele foi exatamente aí, quando ele decide sair do Barcelona para querer ser o astro principal de um clube. E foi pro PSG com ambição de ser o melhor do mundo, sempre aquele ego inflado, querendo tudo para si, e acabou virando chacota lá fora, e agora aqui no Santos e na seleção brasileira está passeando. Então, rapaziada, esses eram os assuntos que eu queria falar no vídeo da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até aqui, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, comentar e curtir também, e compartilhar, aliás, tá? E também, se houver alguma notícia muito importante, eu volto à noite. Se não, até amanhã de manhã no vídeo das 7. Valeu? Saudações rubro-negras e tchau, tchau.